Seja bem-vindo a mais uma aula da Escolinha Pitágoras. O nosso assunto hoje é análise combinatória, falando sobre princípio de contagem. Para você que está com dificuldade nessas questões que envolvem colocar aqueles tracinhos e analisar as possibilidades, depois usar o método multiplicativo do princípio fundamental de contagem, nós vamos tirar suas dúvidas hoje. Eu trouxe para vocês 10 questões, isso mesmo, 10 questões diferenciadas que você não vai encontrar em lugar nenhum, essas 10 questões juntas. Então, vamos para a aula e vamos acabar com essas dúvidas sobre princípio fundamental de contagem envolvendo números, algarismos. Vamos iniciar com essa questão que é a mais comum de todas. Quantos são os números naturais de 3 algarismos? Preste atenção que aqui você não tem nenhuma restrição. Simplesmente ele diz quantos são os números naturais, que são compostos por 3 algarismos. Logo, você vai lembrar quem são os algarismos do nosso sistema decimal, que compõem os nossos números naturais. Você vai lembrar que eles são... Após lembrar desse detalhe, a outra situação é, se eles têm 3 algarismos, muito bem, nós vamos montar um número que vai ser composto por a nossa centena, dezena e unidade. Centena, dezena e unidade. Tranquilo? Czinho para centena, D para dezena e U para unidades. E a partir daqui, nós vamos analisar como vamos montar esse esquema pelo método multiplicativo. Uma das primeiras coisas que você vai analisar é o seguinte: você está atrás das possibilidades. Por exemplo, concorda comigo? Um número composto por 3 algarismos, ele não pode começar com o valor 0. Entendido? Porque se você colocar, por exemplo, o número 0, 1, 2, esse número você não lê 0, 1, 2, você lê 12. Então o 0 à esquerda não tem valor. Então ele não tem 3 algarismos nessa situação, ele só tem 2. Então, desses algarismos, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 algarismos. Porém, para a parte das centenas, nós não vamos poder utilizar o algarismo 0. Logo, nós só temos para o início somente 9 possibilidades. Ou seja, exceto o 0, qualquer um desses pode ocupar o lugar das centenas. E quem pode ocupar o lugar das dezenas, professor? Simples. O 0 pode ficar aqui. Por exemplo, o número 901, esse 0 compõe o número 901 e ele tem 3 algarismos. Então você percebe que o 0 pode sim ficar no final, tudo bem? Então você tem agora à sua disposição os 10 algarismos. Por quê? Porque não tem nenhuma restrição que eles devem ser diferentes. Então aqui você vai colocar que você tem as 10 possibilidades. Professor, e nas unidades também posso colocar os 10 algarismos? Claro que você pode. Nesse enunciado ele está autorizando esse tipo de número, ou este, ou mesmo este. Perceba que por ter esse modelo de número, o 0 pode vir por final e pode haver repetições. Logo, as 10 possibilidades também vêm para as unidades, porque você pode usar os 10. Lembre-se, você só não usou 10 aqui no começo porque 0, 12 não tem 3 algarismos, só é 12 que se lê. Então o 0 foi descartado na ordem das centenas. Professor, o que é que eu faço agora? Simples, você vai multiplicar. Simplesmente isso. 10 vezes 10 é 100 e 9 vezes 100 é 900. Então você tem 900 formas diferentes dos números naturais de 3 algarismos utilizando os nossos algarismos. Viu como foi simples? 10 vezes 10, 100 e 9 vezes 100, 900. Espero ter te ajudado e vamos agora para o exemplo, para a questão 2. Muito bem, nesse nosso segundo exemplo, dispondo dos dígitos 3, 6, 7, 8 e 9, quantos são os números naturais pares de 4 algarismos distintos? Opa,
nós já percebemos aqui uma coisa importante, professor. Percebemos que os números são pares e distintos. Se os números são pares e distintos, vamos a alguns detalhes importantíssimos. 4 algarismos distintos, eles não podem se repetir. Distinto é a mesma coisa de diferentes. Números pares são números que terminam com 0, com 2, com 4, com 6 e 8. Então, esses números têm que estar na unidade. Aqui nós temos 4 algarismos. Logo, nós vamos ter aqui 4 ordens. Como assim, professor? Unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Exatamente. Vamos aqui só classificá-las direitinho. Nós vamos ter o que mesmo, hein? Unidade de milhar, centena, dezena e unidade. A outra restrição qual é? 3, 6, 7, 8 e 9. Opa! O número 6 e o número 8 obrigatoriamente ficam nas unidades. Logo, nós já temos, duas possibilidades. Ou seja, aqui eu posso deixar o 6 ou o 8. Entendido até aqui? Então, automaticamente, aqui já podemos colocar 2 sem medo, porque nós só temos à nossa disposição 2 algarismos pares. E como ele quer números naturais pares, aqui nós temos 2 possibilidades. Pode ser o 6 e pode ser o 8. Tranquilo? Agora, professor, qual é o próximo passo? Simples. Vamos para a unidade de milhar. Pense um pouco comigo. Professor, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Vou botar um 5 aqui, porque são 5 possibilidades. Cuidado! Perceba que aqui você tem 2 possibilidades, o 6 e o 8, um dos 2. Me diga uma coisa, se você deixar aqui à disposição as 5 possibilidades, corre o risco de você colocar aqui, por exemplo, o número 6, e como você deixou eles todos virem para cá novamente, vai vir também o 6. Então vai haver uma repetição. Opa, os números são distintos. Cuidado com essa palavra. Se são distintos, você vai deixar um número par aqui, nas 2 possibilidades. Porém, você vai fazer um desconto aqui. Podemos utilizar qualquer número, menos o que eu vou utilizar aqui, para o final, nas unidades. Tipo, se eu utilizar um número aqui, ele fica fixo. Vamos fixar o 6. Se você fixar o 6, aqui, ele não pode ser utilizado aqui. Então, aqui você vai ter sempre as 5 possibilidades, menos uma da unidade. Então, aqui você não tem 5, você tem 5 menos uma. Então, aqui vai ficar 4 possibilidades. Entendido? Professor, e na centena? Vai seguindo a mesma regra. Eu desconto aqui, eu deixei aqui. Vai ficar também uma fixa aqui, porque os números são distintos. Então, aqui, de novo, eu não posso colocar as 5, porque já tenho um aqui, outra aqui. Então, quem sobrou para cá? Sobrou somente 3. Professor, quer dizer que na decena, então, só sobrou 2, se seguir a mesma lógica. Exatamente, sobrou 2. Por que isso, professor? Porque são 4 algarismos distintos e os pares estão aqui. As 2 possibilidades para o final. E agora é só multiplicar. Espero que você esteja entendendo. Qualquer dúvida, deixe um comentário que a gente explica melhor. Depois que você multiplica, 4 vezes 3, 12. 2 vezes 12, 24. E 24 vezes 2, 48. Então, você tem 48 números naturais pares com os algarismos 3, 6, 7, 8 e 9. De 4 algarismos distintos. Questão 3. Quantos números naturais de 2 algarismos podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6? Gente, está à nossa disposição esses algarismos, esses 6. Detalhe, só podem ter números com 2 algarismos
E aqui em nenhum instante foi comentado que ele tem alguma restrição a mais. Não diz que eles têm que ser distintos, só diz quantos números de 2 algarismos podemos formar com esses algarismos. Ora, então vamos utilizar o mesmo processo. Como assim, professor? Simples. Dezena e unidades. Tranquilo? Dezena, unidades. Diga uma coisa, quando tem esse tipo de questão, olha, ele está permitindo o número 11, 22, 33, esses números são permitidos nesse tipo de questão. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades e tenho para as unidades as mesmas 6 possibilidades. Logo, 6 vezes 6 dá 36. Simples, foi só isso. A questão é analisar o enunciado. Nosso quarto exemplo. Quantos números naturais de 2 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6? Professor, você se equivocou, você colocou de novo a mesma pergunta. Não coloquei a mesma pergunta. Parece a mesma pergunta, mas olha o que está aparecendo aqui. Uma restrição. Distintos. A pergunta anterior não tinha essa partezinha aqui não. Professor, então como fazer? Mesmo processo, porque você tem aqui de novo, ó, 2 algarismos. Então vamos ter dezenas e unidades. Nossas dezenas, nossas unidades. Como não tem zero, tranquilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 possibilidades. Professor, e aqui? Doutor, já que não pode mais ter repetição, não pode mais entrar, então nós vamos fazer um desconto. As possibilidades que ficam para cá são somente 5, para não haver a repetição. Logo, 6 vezes 5 são 30 números que você pode formar com 2 algarismos, de forma que eles tenham algarismos distintos. Espero ter te ajudado. Vai até o final do vídeo, você não vai se arrepender. Nós estamos aqui colocando um banco de questões excelente para tirar toda e qualquer dúvida. Ah, professor, eu queria saber sobre os ímpares também, quando tem um zero no início. Calma, a gente está chegando lá. Pronto, professor, é esse tipo de questão que eu queria. Está aqui o bendito zero. Não precisa ficar assustado com ele, não. Quantos números de 3 algarismos podemos formar usando os algarismos? Olha aqui o nosso amiguinho, ó. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Você já percebe que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades à sua disposição. Porém, nós temos aqui o nosso amiguinho zero. São 3 algarismos: centena, dezena, unidade. Centena, dezena, unidade. Doutores, preste atenção no seguinte: esse zero pode vir para cá, para a centena? Nós já falamos em exemplos anteriores que não. Porque se eu colocar esse zero aqui, só vai ficar 2 algarismos, porque zero à esquerda não vale nada. Então, eu só vou ter aqui 5 possibilidades. Professor, mas o zero pode vir para cá, para as dezenas? Claro que pode. Então, se ele pode vir, eu já tenho as 6 possibilidades? Sim. Por que eu tenho as 6 possibilidades? Porque aqui não está dizendo em nenhuma parte do texto que tem que ser algarismos distintos. Não estou vendo a palavra distinto aqui. Então, você pode utilizar 6 possibilidades. E na unidade, professor, pode também ser as 6? Claro que pode. Não tem nenhum problema, porque não tem restrição. Então, eu vou colocar 6 também. E multiplica. Gente, 5 vezes 6, 30. 30 vezes 6 dá exatamente 180 números que podem ser escritos com 3 algarismos, utilizando esses, mesmo tendo zero, que agora não vai mais te atrapalhar.
Fica até o final do vídeo que tu não vai te arrepender. Essa questão de dúvida com esse tipo de assunto, nunca mais. Vamos para a próxima questão. Questão 6, voltando de novo com os exemplos, ó. Quantos números ímpares? Olha aí, ó. Essas coisas chamam a atenção e você tem que dar prioridade para elas. Números ímpares de 3 algarismos podemos formar usando os algarismos. Olha o zero aqui de novo, ó. Que legal, né? Você tem aqui o zero mais uma vez. 0, 1, 2, 3, 4 e o número 5. Então vamos analisar isso com calma. Vamos aqui colocar centena, dezena e unidade. Centena, dezena, unidade. Vamos cuidar primeiro da unidade. Por quê, professor? Ímpares. Quem são os ímpares que estão aqui à sua disposição? Ora, o 1, o 3 e o 5. Beleza. Tenho 3 possibilidades já. Isso aqui é segurança. Pode fazer sem medo. Agora eu lhe pergunto uma coisa. Aqui não tem a palavra distinto. Confere. Porém tem o número 0. Pode iniciar com o número 0 aqui? Pode não, professor. Então eu não tenho aqui no começo as 6 possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu só tenho 5. Certo? Agora o 0 pode ser usado aqui? Pode, professor. Os algarismos são distintos? Não está dizendo isso no texto. Então eu posso usar sem medo as 6 possibilidades e simplesmente multiplicar. 5 vezes 6, 30, e 30 vezes 3, 90 é a nossa resposta. Está vendo como não tinha nada de complicado nesse tipo de questão? Então espero que você esteja gostando do vídeo e possa curtir o nosso trabalho, tá bom? Vamos agora para mais exemplos. Lembra que eu disse que era 10 situações sobre esse tipo de questão. Então vamos para a questão 7. Fique até o final que tem uma dica excelente no final. Muito bem, eu sei que ficou a dúvida aí, não foi, professor? E se fosse ímpares, mais distintos, como era que nós íamos fazer? Aqui, ó, eu trouxe o exemplo. Quantos números ímpares podemos formar com 3 algarismos distintos? Olha que legal. Nós temos agora, primeiro, números ímpares. Segundo, distintos, com os mesmos do exemplo anterior. As mesmas 6 possibilidades e os mesmos algarismos. Primeira coisa, são 3 algarismos. Vamos lá, sem problema. Centena, dezena e unidade. Tranquilo? Centena, dezena, unidade. Gente, quantos ímpares tem? 1, 2, 3. Bote o 3 sem medo. Número para ser ímpar tem que terminar com algarismo ímpar. Professor, mas agora é distinto. Pensar. Ó, já descobrimos aqui que tem 3 possibilidades. Agora aqui, ó, no segundo passo que nós vamos dar, a gente vai lembrar o seguinte: a centena não pode ser o 0. Então esse doutor aqui, ó, ele aqui tá fora da centena. E por ser distinto, não pode ser um desses últimos. Entendeu? Não pode ser um desses últimos. Então, se eu fixar aqui um desses últimos, fixei 1 dos 6, eu já tirei 1, porque eu fixei ele. Então, só sobrou 5. Mas desses 5, eu tirei o 0, porque não pode começar com 0. Então, só sobrou 4. Logo, aqui nós temos 4 possibilidades. Professor, e aqui eu tenho 3? Não, doutor. Cuidado! Aqui você fixou esse, beleza? E aqui não podia o 0. Por isso ficou 4. Aqui, fixando esse e também analisando aqui as 4 possibilidades, aqui são 4 também. Como assim, professor? Não era para ser 3? Não. Aqui o 0 pode ser usado. Entendido? Aí imagine comigo, você tem as 6 possibilidades. Uma está fixa aqui, outra você fixou também aqui. Então, ó, dessas 6, você tirou 2, por isso sobrou 4. O 0 pode ser usado aqui. Entendido? 4 vezes 4 vezes 3. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3,
48 é a nossa resposta. Espero estar te ajudando. Qualquer dúvida, deixa um comentário que eu vou te responder com todo gosto. Não esquece de curtir o nosso vídeo. Vamos para a 8ª questão. Fica até o final, você não vai se arrepender. Eita que o professor agora amou colocar o zero nas situações. Claro, não é o que está tirando seu sono. Não é o que faz você errar nas questões. É quando esse zero aparece. Pois vamos parar de errar. Vamos descomplicar essa matemática. Quantos números distintos? Distintos. Vamos ficar atentos a essas palavras. Quantos números distintos posso formar utilizando os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5? De novo as 6 possibilidades. Detalhe, gente. Aqui novamente são 3 algarismos, tá certo? Eu esqueci de colocar aqui no enunciado, mas são 3 algarismos. Teria que ser quantos números distintos de 3 algarismos posso formar utilizando com os algarismos 0, 1, 2, 3 e 4. Mas nós estamos sempre seguindo, por enquanto, esse padrão: centena, dezena e unidade, certo? Então lá, os nossos números têm que ser com 3 algarismos e distintos. E novamente, olha o zero aqui. Nesse caso, nós não temos a restrição dos ímpares, certo? Então, quer dizer, professor, que eu já poderia iniciar tipo aqui. Eu já posso colocar as possibilidades logo de cara. Por quê? Ora, gente, o zero vai entrar? Não. 1, 2, 3, 4, 5. 5 possibilidades. Aí eu lhe pergunto, aqui o zero pode entrar? Pode. Nós já podemos usar o zero, mas não posso usar uma das possibilidades da centena. Entendeu? Então aqui não vai caber as 6. Professor, por que eu não posso usar uma das possibilidades daqui? Gente, distinto. Fixou ela, porque ela não pode se repetir. Então aqui não seriam os 6, seriam novamente os 5. Lembre, o zero entrou, porém, por ser distinto, nós fixamos um aqui e sobrou 6. Tira uma fixada, qualquer uma dessas, sobra 5. Da mesma forma nas unidades. Você aqui já tem 5 possibilidades, tirando o zero. 5 possibilidades, deixando o zero, porém fixando um aqui. Então, se você fixa um aqui e fixa outro número aqui, das 6 possibilidades, se você fixou 2, deixou 2 presos aqui, você só tem agora 4 possibilidades. Aí você faz 5 vezes 5 é 25, e 25 vezes 4 são 100 números que eu posso formar. Veja que não tem nada de complicado. A questão é ficar atento quando aparecem distintos e outras restrições. Vamos agora para a nossa 9ª questão. Quantos números pares com 3 algarismos distintos podemos formar utilizando os algarismos 1, 2, 3 e 4? De novo, a palavra, o que, hein? Distintos. Vamos ter que utilizar os algarismos 1, 2, 3 e 4. Nós temos aí 4 possibilidades, mas muito cuidado na hora de fazer essa questão. Vamos botar aqui centena, dezena e unidade, beleza? Gente, não esqueça, números pares. Então, quem são os pares? Vem aqui. Professor, é só o número 2 e o 4. Coloque 2 possibilidades sem medo. Agora lembre um detalhe: 3 algarismos distintos. Então, aqui você vai poder usar ou o 2 ou o 4. Pense comigo, se você fixar aqui o número 2, ele não pode vir para cá, porque vai ficar 2 e 2. Se você fixar o número 4, ele não pode ser utilizado aqui, porque vai ficar 4 e 4. Os 3 algarismos têm que ser distintos. Logo, são 4 possibilidades, menos uma, porque uma vai ficar fixa aqui. Então, para cá vem o número 3. E se você fixou uma aqui e tem que fixar outra aqui, você fixou 2 possibilidades. Logo, 4 menos 2 são 2 possibilidades para as dezenas. Então, nós temos 3 vezes 2 vezes 2. Gente, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2,
12 números nós podemos formar utilizando 3 algarismos distintos. E como eu disse, nós deixamos o melhor para o final. Quantos são os números pares? Opa, primeira restrição aqui, ó, de cara. Quantos são os números pares? De 3 algarismos, gente. 3 de novo. E distintos. Professor, mas que pergunta curta. É fácil. Vai com calma. Preste atenção. Nós temos aqui à nossa disposição todos os algarismos. Como assim, professor? Como ele não determinou nenhum, nós temos o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Todos eles estão à nossa disposição. Detalhe importantíssimo: números pares. Muito bem. Então, professor, os pares são 0, 2, 4, 6 e 8. Posso logo aqui fazer os 3 tracinhos, colocar o número 5 no final? Bora com calma. Não é tão simples como parece. Tudo bem que os números são de 3 algarismos, porém, pensa aqui comigo um pouco. Você tem 5 números ímpares, 5 algarismos ímpares, e você tem 5 algarismos pares. Beleza. Mas imagina comigo se você faz a seguinte situação. Tudo bem. Vamos colocar aqui, gente, os 3 tracinhos, tá bom? Só para você entender o que eu estou querendo falar, certo? Vamos supor que aqui tem 5 possibilidades. Beleza. Mas imagine comigo. E se, somente se, você pega... Você tem 5 pares à sua disposição. Você vai colocar aqui o número 2, por exemplo. Ah, professor, tudo bem. Aqui eu desconto o 0 e coloco aqui o número 9. Porque eu descontei o 0. Eu já aprendi que não pode ter o 0 no começo. Tudo bem. Mas quando você coloca o 9, você está deixando utilizar qualquer um desses 9. Gente, e se eu utilizar o 2 de novo? Por exemplo, eu vou usar o número 2. Olha, ele apareceu 2 vezes. Tipo o número 252. Pode o 2 aparecer 2 vezes? Não. Então aqui não era 9. Aqui seria 8. Professor, agora bugou minha mente. Eu não entendi nada. Tem paciência. Eu vou tentar te explicar para poder resolver esse tipo de questão. Para não ter essa dificuldade toda, gente. Simples. Você vai fazer assim, ó. Vai saber quantos números pares são possíveis que terminam com 0. E depois, no segundo caso, quantos números pares são possíveis, certo? Que termina com 2, 4, 6 e 8. E depois, professor? Ora, depois soma eles. O total do que você encontrou. Essa é a maneira mais tranquila de fazer isso. Nós vamos fazer 2 processos. Fique atento. Vamos lá. Não se preocupe não, que você vai entender. Eu vim descomplicar a matemática pra gente. Relaxa. Gente, primeiro tópico. Vamos ter que fazer 2 processos. Primeiro é quando o número é par e termina em 0. Tudo bem. Eu vou colocar aqui de 3 algarismos. Sem nenhum problema. Centena, dezena, unidade. Beleza, professor? E aí? Se é para terminar com 0, concorde comigo. Vamos fixar aqui o 0. Se eu fixar o 0, eu só vou ter uma possibilidade, somente o 0. Ele fica fixo. Agora sim, eu fixei o 0, sobrou todos eles, ó. Eu tenho 9 à minha disposição para colocar na centena. E como eu fixei o 0 e fixei um dos 9, então tem 2 que estão presos, fixos. Logo, de 10, tira 2, sobra 8 possibilidades. Então, 9 vezes 8, 72. 72 vezes 1, 72. Existem 72 números na nossa situação que vão terminar com 0, obrigatoriamente. Esse foi o nosso primeiro processo. Vamos para o segundo processo agora. Gente, mesmo jeitinho, colocar até a mesma cor. Vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3. De novo, centena, dezena e unidade. Gente,
eu vou utilizar agora obrigatoriamente o 2, o 4, o 6 e o 8. Professor, faltou o 0. Gente, você já fez com o 0, fixou ele aqui. Então você tem 1, 2, 3, 4 possibilidades aqui nas unidades. Então, quantas eu tenho para cá, hein? Não sei. Vamos analisar. Perceba agora que você não está usando o 0. Então, você não pode colocar aqui as 10. Por quê, professor? Porque o 0 não pode ficar aqui na centena. Ele já foi preso aqui. Nós estamos aqui em outra situação, é um segundo processo. Então, o 0 está fora. Então, eu coloco um 9, professor? Não. Se você colocar um 9, você está deixando todos esses à disposição. Lembra daquela história? Se aqui for um 2 e aqui um 2, já não deu certo. Ah, então vou fazer 2 descontos. Exatamente. O 0, porque não pode de fato. E um desses que vai ficar fixo. Então, 10 tira 2, sobra 8 possibilidades. Professor, mas aqui o 0 já entra, né? Entra. Então, eu posso colocar aqui os 10 de novo? Não. Um ficou fixo aqui, o outro ficou fixo aqui. Então, dos 10, tira 2 novamente, porque o 0 pode agora ser utilizado. Fica 8. Então, 8 vezes 8 vezes 4 dá exatamente 8 vezes 8, 64. 64 vezes 4, 256. Esses são os números que terminam obrigatoriamente com 2, 4, 6 e 1. Para finalizar a nossa pergunta, a nossa pergunta era esta, ó. Quantos são os números pares de 3 algarismos distintos? Você fez 2 processos. Você fez o processo fixando o 0 e fez o processo fixando os outros 4 números pares que existem em nossos algarismos. Você descobriu que tinha 72 utilizando o 0 no final e 256 utilizando os outros 4 no final. Se você somar esses 2 números, vamos somar eles, quanto eles vão dar? Ora, 72 somado por 256 dá 328 números. Então, eu espero ter te ajudado. Qualquer dúvida, deixe seu comentário, curta o nosso trabalho e vá lá e tire 10 na prova. Não erre mais questões desse tipo, tá bom? E fique atento, ative o sininho que vai ter mais novidades sobre análise combinatória aqui na Escolinha Pitágoras.